Meus amigos, que trailer sensacional da terceira temporada de Round 6. Teve tanta coisa em menos de 2 minutos que eu tô completamente maluco aqui nessa análise. Simplesmente mãe e filho vão jogar em times diferentes e só um vai sobreviver. Eu não tô acreditando, velho. Mas não só isso, né? O policial finalmente invadiu a ilha e os jogos. A Noelle, ela vai ajudar a derrubar a organização, inclusive colocando fogo, né, naquela sala com os arquivos dos vencedores do Squid Game. Teve até caixão fake pro Ji-Han, cara. Teve a jogadora grávida dando luz no final desse teaser, teve os VIPs também da primeira temporada que retornaram, o novo jogo, cara, das bolinhas vermelha e azul, que vai ser basicamente um esconde-esconde, né, que se você for achado, já era, e esse trailer basicamente confirma quase todos os vazamentos que o Tio Geek trouxe pra vocês nas semanas passadas, cara, e a gente vai comentar sobre tudo isso, análise completa do novo teaser trailer da terceira temporada de Round 6. Hello, my friends geek na voz, e esse teaser da terceira temporada de Round 6 começa com uma cena que a gente já tinha visto uma imagem oficial algumas semanas atrás, né, que era justamente um caixão lá no meio do dormitório e alguém dentro. E quando saiu essa imagem, né, juntamente com outras, eu fiz um vídeo aqui no canal comentando, né, teorizando de que dentro daquele caixão poderia ter um corpo fake do Ji-Han, e no final era isso. Obviamente o frontman, juntamente com a organização, plantaram um corpo falso do Ji-Han para induzir o restante dos jogadores a pensarem que o líder da revolução bateu as botas. Ou seja, é um recado claro para os jogadores: se vocês tentarem se rebelar como o Ji-Han, vocês vão terminar igual ele. E uma dessas imagens também que eles liberaram semanas atrás antes desse teaser mostrava justamente o Ji-Han amarrado em algum lugar, no que parece ser uma cama em um dos dormitórios. E aqui esse teaser basicamente confirma isso, né? Eles vão prender o Ji-Han, eventualmente ele vai voltar para os jogos, para o dormitório, e ele tá preso na cama, cara. Vão conseguir pegar ele, vão interrogar, vão extrair alguma coisa do Ji-Han. Agora, o que eles vão fazer com o Ji-Han exatamente a gente não sabe, mas fato é que em algum momento o Ji-Han ele vai voltar para os jogos, né? Porque tem essa cena também do novo jogo das bolinhas azul e vermelho, e o Ji-Han pegou a bolinha vermelha. Ou seja, em algum momento a organização vai liberar o Ji-Han e os jogadores vão perceber que o Ji-Han na verdade está vivo. E esse jogo das bolinhas azul e vermelho também já não é novidade, né, para quem acompanha o Geek aqui no Mundo Geek, porque eu já havia comentado para vocês sobre esse vazamento e também sobre a própria Netflix, né, que soltou aquele teaserzinho, né, mostrando que viria a seguir em 2025, e tinha essa cena, porque a Netflix anteriormente mostrou um teaser, né, mostrando que iria acontecer em 2025 com as suas séries e produções, e lá estava essa cena inédita das bolinhas azul e vermelho do novo jogo do Round 6. E aparentemente só um entre a mãe e o filho vão sobreviver, porque o filho pega a bolinha da cor azul e a mãe da cor vermelha, ou seja, eles vão ter que se enfrentar, sendo que o Ji-Han também pegou a bolinha vermelha. Sim, Geek, mas que jogo é esse? Que loucura é essa que tá acontecendo? Quais as regras? O que é que vai acontecer? Quem vai sobreviver? Cara, basicamente as pessoas que receberam a bolinha azul vão receber um colete também da cor azul e vão estar desarmadas, e as pessoas que receberam a bolinha vermelha vão utilizar o colete vermelho e irão ter acesso a uma faca. E basicamente esse jogo vai ser um pega-pega, né? Ou então pique-esconde. Basicamente a galera de vermelho vai sair atrás como se fosse polícia e ladrão da galera de colete azul, que vão estar desarmados, e você não pode ser pego. Se você for pego, a diferença é que no jogo do Round 6 você meio que vai morrer um pouco, né? E nessa cena do Ji-Han, né, caminhando pelo labirinto do game, tem meio que um cronômetro atrás. E o meu palpite é que a galera de colete azul pode fugir por algumas portas, mas eles precisam achar essas portas. Enquanto isso, é dever da galera de vermelho justamente aniquilar a galera de azul. Porque tem essa cena também do garoto, né, que ele tá se escondendo atrás da porta e ele está com o colete azul, enquanto alguém está olhando, né, por um buraco que tá tentando raptar o garoto. Então eu acho que a galera de azul precisa se esconder atrás das portas. É basicamente um esconde-esconde, cara. Se você for encontrado e tocado, você perde. É igual esconde-esconde. Eu não sei se na cidade de vocês aí, no estado de vocês, tem esse nome também de esconde-esconde, mas na minha infância é assim que a gente brincava, né? Contava lá até 30 e a gente ia se esconder. E aí se você fosse pego, né, se a pessoa te encontrasse no seu esconderijo e tocasse você perdia. E aqui vai ser basicamente a mesma coisa, com uma leve diferença que você vai morrer. Mas basicamente esse trailer confirmou que o filho da senhorinha vai bater as botas, né? Porque bem no final do trailer tem essa cena da velhinha chorando aos prantos como se alguém tivesse batido as botas. E provavelmente será o filho dela. Pois desde que a segunda temporada de Round 6 nos apresentou os dois personagens, dá pra sentir que a história dos dois não vai acabar bem. Afinal, mãe e filho entram no jogo mortal sem nem saber que o outro também está participando. E ambos com o mesmo objetivo, que é livrar o Young-sik das dívidas. Mas o problema, só um pode sair vivo. A gente saca esse detalhe logo de cara e só deixa tudo mais tenso quando se trata dessa dupla, né? E ao longo da segunda temporada, né, os dois eles tiveram maus bocados, eles se deram bem em alguns momentos, em outros eles quase se separaram, né, no jogo lá do Mango, né, de entrar lá nos quartos, que se não fosse o frontman, né, ajudando, provavelmente a velhinha teria ido de racha. E mais tarde, no meio do caos daquela briga entre os grupos
grupos X e o Zero, os dois conseguem se esconder e sair ilesos. Mas se depender do trailer da terceira temporada, essa maré de sorte tá com os dias contados. Isso só reforça a sensação de que algo pesado está vindo pra cima deles. Pois apesar de terem passado quase intactos, né, pela segunda temporada, tudo indica que Jean Jean e Young-sik estão prestes a encarar o destino trágico que parece estar escrito desde o início. No teaser da Netflix, vimos os participantes recebendo, né, as bolas azul e vermelha, determinando o time de cada um. E é o que eu falei, mãe e filho terminaram em times diferentes. E só lembrando que a velhinha pegou a bolinha vermelha e o Ji-han, ele também pegou a bolinha vermelha. E aí, meu amigo, eu tenho péssimas notícias pra vocês que se apegaram a esses dois personagens. Não pode, cara. Você não pode se apegar a ninguém em Round 6. Se você já fez isso, eu sinto muito. Cara, o impacto emocional que vai ser a morte de um dos dois, principalmente se for a velhinha, o que eu não acho que vai ser, pra mim vai ser o filho dela, vai ser um negócio tenso, cara. Vai ser meio pesado. E pra piorar, o teaser ainda mostra, né, a velhinha chorando no final, o que só reforça a teoria de que um deles vai morrer. E depois do sufoco que ela passou no Mingle, seria surpreendente, né, ver a velhinha sobrevivendo ao próprio filho. E mesmo que ela seja do tipo que morreria por ele sem pensar duas vezes, um jogo que os coloca em lados opostos é um desafio que ela simplesmente não tem como vencer por instinto materno. Seria uma baita reviravolta, né? Especialmente porque muita gente, dentro e fora da série, achava que ela não teria chance de sobreviver. Agora, uma coisa interessante é a voadora no like aí embaixo. Aproveita que temos muito que comentar sobre esse teaser, deixa o voadora, se inscreve no canal, ativa o sininho, segue o Geek lá no Insta, @LucasMGeek, a gente vai trocar essa ideia sobre Round 6 e diversas outras séries, então faz tudo isso que é nóis. Nice. Agora, mesmo que a terceira temporada traga o drama de um morrer e o outro lidar com isso, há grandes chances de que os dois acabem encontrando o fim nos episódios finais, pois a última temporada promete ser um verdadeiro banho de sangue, ainda mais depois de uma segunda temporada que foi bem mais contida nesse quesito. E por mais que tenha tido algumas mortes chocantes, mas ela ficou longe do impacto da primeira. Então dá pra apostar que vem tragédia por aí, cara. E pra complementar esse cenário completamente caótico da terceira temporada, tem a Jun-hee, né, a jogadora grávida, e ela vai dar à luz, cara. A gente viu no finalzinho desse teaser a voz do bebê nascendo. Pelo menos o bebê vai nascer. Pô, já tô mais aliviado. Eu achava que nem isso ia acontecer. Do jeito que é pesado essa série, eu achava que ia dar uma tragédia aí. E obviamente tem um protagonismo do Ji-han nessa terceira temporada, pois os dois não parecem estar entre os favoritos pra chegar vivos até o fim, né? E com o choro de um bebê no final do teaser, é bem possível que Jun-hee sobreviva a tempo suficiente pra dar à luz. E o Ji-han, como protagonista que é, e com aquela treta pendente, né, com o Frontman, tem grandes chances de continuar vivo. Mas no final das contas, os personagens secundários, né, como mãe e filho, tendem a ser os primeiros a cair na terceira temporada. E é o que eu falei, cara, honestamente vai ser um baque emocional muito grande se isso realmente acontecer. Isso para aqueles que se apegaram aos personagens, né, mas se for a velhinha, eu vou ficar muito triste e pé da vida com a Netflix. Sendo que o Ji-han, né, além de ser o protagonista, obviamente, ele sempre foi o fio condutor de toda essa história, né, e a gente sempre achava que, cara, como ele é o protagonista, é o cara que faz a história avançar juntamente com o Frontman e toda a organização, não tem como ele morrer, né? Assim, desde a primeira temporada, aí na segunda isso ficou ainda mais confirmado com a rebelião dele, e ele no final continuou vivo, enquanto alguns amigos dele infelizmente bateram as botas, e o Ji-hun tá lá, tá vivo, sobreviveu, porque é o protagonista. Mas essa sorte pode mudar na terceira temporada, pois com o fim da série se aproximando, essa proteção ao protagonista pode estar com os dias contados, né? Afinal, nada impede que ele bata as botas na rodada final dos jogos, ou até durante uma nova rebelião, e dessa vez, quem sabe, com alguma chance de dar certo, né? Pois se a série decidir mesmo mandar o Ji-hun pro saco, dois caminhos parecem possíveis, né? O primeiro é ele morre como qualquer outro jogador, né? Só mais uma vítima do sistema cruel, o que serviria para reforçar a mensagem de que o mundo de Round 6 é sem esperança, e no segundo cenário, ele se sacrifica para salvar os outros e acaba com os jogos de uma vez, mostrando que todo o sofrimento dele serviu para alguma coisa, talvez para construir um futuro um pouquinho menos desumano, né? Mas e se essa morte do Ji-hun for mais simbólica do que literal? Será que tudo isso que aconteceu e que o Ji-hun passou nessas duas últimas temporadas o transformou em uma pessoa diferente? Um cara mais frio, mais sombrio e disposto a vencer de qualquer jeito só pra sair com mais grana no bolso? Já pensou? Tem até gente apostando na teoria de que ele vai virar o novo Frontman, né? E se isso acontecer, seria como se ele tivesse morrido por dentro, né? Se tornado exatamente aquilo que sempre combateu. E pra essa virada acontecer, é bem provável que role um confronto cabeça a cabeça com o Frontman, né? O In-ho. Talvez até com o Ji-hun tirando ele do jogo. E nesse cenário, matar o In-ho seria só o começo, né? O verdadeiro fim do Ji-hun seria quando ele assumisse
assumisse o lugar dele, como se estivesse simbolicamente apagando a própria identidade. É meio trágico essa série terminar com o Ji-hoon se tornando aquilo que ele mais temia e mais criticava e que entrou pra derrubar que é o sistema. Seria trágico, mas é a cara de Round 6 fazer isso, né? E é o que eu falei, tem alguns vazamentos rolando por aí que eu não vou confirmar nada aqui, obviamente, porque eu já fiz vídeo sobre isso, é só vocês clicarem aí pra assistir depois, mas nesses vazamentos vocês vão descobrir se isso vai acontecer ou não, se o Ji-hoon vai se tornar o líder ou não. E nesse vídeo aqui eu não vou comentar vazamento nem spoiler, então fica sossegado. Porém, no meio dessa confusão, tivemos o retorno dos VIPs da primeira temporada. Lembremos que os VIPs costumam assistir os jogos pessoalmente apenas na etapa final, então é bem provável que nesse momento do trailer os jogos já estejam nos estágios finais, sendo que tem até uma teoria maluca, quer dizer, não é bem uma teoria, né, isso daí é um fato constatado, mas talvez não seja isso que a gente imagina, né, porque um dos VIPs da primeira temporada, né, um dos atores que interpretou um dos VIPs, ele está de volta nessa terceira temporada e ele é um dos jogadores lá do dormitório, mas aí a galera já tá dizendo que isso daí é só, né, um aproveitamento, né, um reaproveitamento de casting, de que eles estão reutilizando o mesmo ator para não ter que trazer outro. Já outras pessoas dizem que é um infiltrado, que é outro VIP que tá ali dentro para poder ver como que é a situação junto com os outros jogadores, como foi o velhinho na primeira temporada e como tá sendo agora o frontman, né, que é o número 1 disfarçado. Tem as teorias aí. Mas e aí, o que vocês acreditam sobre isso? Comenta embaixo que eu vou tentar ler e responder todo mundo. Porém, como vimos nesse teaser, né, a Noelle, aquela guarda disfarçada, ela vai tentar derrubar a organização, pois nessa cena ela está nos dutos de ar, né, com uma arma na mão e machucado no rosto. Ou seja, ela já entrou em contato, né, em combate com a organização e agora tá tentando fugir. Lembremos que a Noelle, ela atirou no pai daquela garotinha doente no final da segunda temporada, mas não mostrou onde foi o tiro. E a minha teoria é que ela atirou em um local que não ferisse gravemente o pai da garotinha. E tudo isso, é claro, para poder tirar aquele cara da ilha e entregar pra filha para que ele cuide da garotinha que tá doente, né? E tem outras cenas também da Noelle nesse teaser, né? Ela teve bastante destaque. Teve uma cena dela do lado de fora, né, olhando pra cima, né, meio que olhando pra montanha do que ela vai ter que escalar pra poder sair daquele lugar. E tem essa cena da Noelle com o isqueiro na mão, que é bem interessante, porque o ambiente que ela está é aquela sala que tem os arquivos com todos os vencedores do Squid Game. É a mesma sala que o policial invadiu na primeira temporada. E provavelmente a Noelle vai colocar fogo naquele lugar, vai queimar todos os arquivos, cara. E é bem provável também que a Noelle, em algum momento, ela se esbarre com o policial que também tá tentando invadir a ilha, né, entrar naquele lugar juntamente com os outros homens. Então, os dois vão se chocar em algum momento, eu tenho certeza disso. Lembremos que o policial, ele tá atrás da ilha, porém o capitão do navio, que é o Park, está sabotando a missão do policial esse tempo inteiro. Mas parece que finalmente o policial encontrou a ilha e vai invadir com tudo, né? E como vimos no teaser, né, o Jun-ho, ele está usando um traje de mergulho e aparentemente ele chegou até a ilha nadando, né? E depois ele acabou invadindo um quarto de luxo, né, com uma arma no punho, e tudo indica que depois de 2 anos de busca, ele finalmente conseguiu encontrar o lugar secreto dos jogos. E faz sentido, né? O Jun-ho é importante demais para ficar a série inteira só dando voltas no mar. E para a história andar, ele precisa se envolver urgente na narrativa. E com essas novas imagens que saíram também, dá para ver que o reencontro do Jun-ho com seu irmão, né, que é o In-ho, que é o frontman, né, o disfarçado número 1, líder da organização, vai ser uma cena muito interessante. Mas no vídeo de amanhã, que eu vou postar aqui no canal, eu vou fazer essa mesma análise que eu fiz aqui, só que comentando os vazamentos que a gente já tem de Round 6, porque muita coisa bate com os vazamentos que eu trouxe para vocês. Mas esse vídeo só vai sair amanhã e comentem embaixo as expectativas e teorias de vocês para a terceira temporada de Round 6. É isso, até a próxima, valeu, falou e fui!